Altura agora para a rubrica A Última Fronteira. Viajamos até ao espaço, como é habitual, com a ajuda do Miguel Gonçalves, o coordenador da Sociedade Planetária. Bom dia, Miguel. Bom dia, Cristina. Hoje começamos a nossa viagem com uma missão que é muito lusa no espaço. Gaia não é este lado do corredor que nós estamos, não é Gaia que foi para o espaço, mas é um telescópio, imagina tu, um telescópio que consegue observar, fotografar a unha do nosso polegar a partir da Lua, ou medir a espessura de um cabelo humano a 1000 km de distância, para teres uma pequena ideia do poder tecnológico deste novo telescópio. A nova missão da Agência Espacial Europeia, que partiu no dia 19 do nosso planeta e que, basicamente, há um número muito interessante que nós temos que nos habituar a colar a esta missão. E é o número 1000 milhões. Esta missão foi construída para tentar medir a distância a pelo menos 1000 milhões de estrelas da nossa Via Láctea. Corresponde apenas a 1% da população da nossa galáxia. E 1000 milhões também é um outro número interessante para demonstrar a proeza tecnológica deste observatório. Vai funcionar cerca de meia década e que vai utilizar cerca de 1000 milhões dos seus pixels da sua câmara para identificar, então, precisamente esta distância às estrelas. E é uma missão muito lusa por uma razão muito simples. É a missão da Agência Espacial Europeia que tem o maior número de investigadores de comunidade científica portuguesa associada a uma missão da ESA. São investigadores da Universidade do Porto, de Lisboa, de Coimbra, da Nova, portanto é um grande contingente que vai trabalhar diretamente, não só nos resultados, mas também no armazenamento dos dados desta missão, porque medir a distância de 1000 milhões de estrelas é algo que vai ocupar cerca de 200 mil DVDs. Portanto, podemos imaginar do manancial de informação que os cientistas vão começar a trabalhar a partir de aproximadamente 4 semanas, a altura em que começa a missão científica deste observatório. E porquê é que medir a distância às estrelas é tão importante? Bom, em primeiro lugar, porque é muito importante sabermos precisamente a distância que nós estamos dos outros corpos celestes mais próximos de nós. Mas, além disso, medir a distância às estrelas permite-nos também conhecer um pouco melhor o trajeto que a luz atravessa, digamos assim, entre a Terra e precisamente essas estrelas. Dito de outra maneira, esta é uma missão que também vai permitir compreender muito melhor a matéria do universo. A matéria do universo, portanto, todos os constituintes da matéria do universo. Não apenas a matéria que nós vemos, os átomos, tudo aquilo que corresponde a 4% do universo, mas também a matéria negra, por exemplo, que ocupa cerca de 25% do universo. Portanto, é uma missão que tem vários tipos de objetivos. E esta missão Gaia é, no fundo, o sucessor de uma outra missão de grande sucesso que teve a Agência Espacial Europeia com o Observatório Hipparcos, que na década de 80 e 90 mediu a distância a cerca de 120 mil estrelas. Portanto, a missão Gaia vai medir 10 mil vezes mais estrelas e com 40 vezes, uma precisão 40 vezes superior à do Hipparcos. E Hipparcos é um nome que tem que estar associado a estrelas, a medir estrelas. Por uma razão muito simples, foi Hipparcos, o gênio da astronomia grega, o primeiro a construir um catálogo do brilho das estrelas e um mapa das estrelas. O que nós estamos a ver é o Atlas de Farnese, é uma escultura que está num museu em Nápoles. Aquele senhor que nós estamos a ver é o famoso Atlas que carrega a esfera celeste, a abóbada celeste. E pensa-se que aquela abóbada celeste é o resultado precisamente do mapa estelar, do mapa celeste construído no século II a.C. por Hipparco. Ele mediu o brilho de cerca de 850 estrelas, utilizando apenas, imagina tu, os olhos e a pouquíssima instrumentação que ele tinha, e mediu com uma enorme precisão. É, portanto, também uma homenagem a esse esforço titânico que teve Hipparcos e outros cientistas ao longo do tempo para medir, para sabermos exatamente o que é que nos rodeia e a que distância é que estão as coisas que nos rodeiam. Miguel, e estas 2 últimas semanas ficaram marcadas também por mais novidades sobre exoplanetas. Foi o tom durante todo este ano e será também para os próximos anos, as notícias sobre exoplanetas. A primeira notícia que eu trago é de uma descoberta interessante feita por um grupo de cientistas europeus e destes cientistas europeus está presente um investigador aqui do Centro de Astrofísica da Universidade do Porto. Pela primeira vez encontraram um planeta num sistema planetário que já eram conhecidos 2 planetas. Eles descobriram um terceiro planeta de uma maneira que cheira muito a 1846. Descodificando, o que nós estamos a ver
ou o que vimos há bocado foi o sistema Kepler-88. O que nós estamos agora a ver de uma maneira muito rápida é uma pequena amostra dos exoplanetas descobertos até hoje. E este sistema planetário, o Kepler-88, que está relativamente perto de nós, já sabíamos da existência de 2 planetas. Mas um desses planetas, o Kepler-88b, apresentava algumas perturbações, digamos assim, na sua órbita à volta da estrela hóspede. E porquê é que eu digo que cheira muito a 1846? Por uma razão muito simples. Foi nesse ano que foi anunciada a descoberta do planeta Neptuno, do nosso sistema solar. E como é que ele foi descoberto? Bom, porque os cientistas à altura olharam para a órbita de Urano, o planeta que está imediatamente a seguir, mais próximo do Sol, e repararam que Urano tinha algumas perturbações na sua órbita. E isso podia estar associado à presença de um outro planeta mais afastado que, em termos gravitacionais, afetaria a órbita desse planeta mais interior. Foi exatamente esse método que foi utilizado por estes cientistas europeus para descobrir o Kepler-88c, o terceiro planeta deste sistema planetário, que está, portanto, é mais exterior à órbita do planeta B. Portanto, no fundo, descobriram o Neptuno daquela zona ao olhar para o Urano daquele sistema planetário. E é a primeira vez que isto é feito, em que há uma concordância, digamos assim, entre os estudos teóricos e os estudos observacionais, e é uma técnica que permite descobrir mais planetas até uma massa próxima da Terra, noutros sistemas planetários. Portanto, é uma outra maneira de descobrirmos exoplanetas, através da força gravitacional. Curiosamente, utilizando uma técnica que nós já conhecemos desde o século XIX, pelo menos. A outra notícia de exoplanetas, outra notícia desta semana, tem tudo a ver com esta quadra natalícia. O que é que nós fugimos nesta quadra natalícia? Da balança. Pois bem, vamos falar do peso dos planetas. É uma nova técnica também para medir o peso dos planetas. E o peso dos planetas permite-nos concluir muitas outras características sobre estes exoplanetas. E a ideia é extremamente elegante. A técnica é extremamente elegante. Bom, e diz mais ou menos o seguinte: se os exoplanetas que nós conhecemos hoje, aqueles que têm uma atmosfera, tiverem uma atmosfera parecida com a Terra, isto é, que à medida que nós subimos na atmosfera, ela fica cada vez mais fina, cada vez mais rarefeita, e se nós sabemos também que essa atmosfera e a espessura dessa atmosfera varia com a massa do planeta. Quanto mais massa tiver o planeta, mais densa será a sua atmosfera. Vamos então aplicar exatamente essa ideia aos exoplanetas. Vamos estudar então as camadas mais superiores, mais altas das atmosferas desses exoplanetas, para saber quanto rarefeita é essa atmosfera. Isso dá-nos uma indicação, precisamente, sobre a massa desse planeta. Obviamente, constrangimento óbvio desta técnica, só funciona com planetas com atmosferas. E, curiosamente, estes investigadores norte-americanos utilizaram um planeta cobaia para testar esta teoria deles. É o famoso planeta azul, que há alguns meses foi apresentado como um planeta mais parecido com a Terra. Eles mediram a massa deste planeta utilizando esta técnica e, curiosamente, bateu valores, aproximou-se muito, muito dos valores utilizados por outras técnicas para descobrir a massa desses planetas. Portanto, não deixa de ser curioso como nós estamos também a utilizar aquilo que nós conhecemos da Terra e do nosso planeta para calcular a massa de planetas que estão muitíssimo distantes de nós. Miguel, e o que é que nos traz hoje como sugestão da semana? Vamos festejar os 50 anos da Deep Space Network. Houve um escritor francês do século XIX que dizia que ouvir é metade de aprender, aproximadamente. E, de facto, o que nós celebramos hoje é este conjunto de radiotelescópios que estão dispostos, que estão localizados em 3 sítios diferentes do nosso globo: Austrália, Espanha e Estados Unidos, e que são grandes radiotelescópios. E foi graças, precisamente, a este tipo de radiotelescópios que nós conseguimos ouvir as primeiras palavras de Neil Armstrong na Lua, por exemplo. Foram estes radiotelescópios preciosos para ajudar a tripulação da Apollo 13, e foram estes radiotelescópios que nos mostraram pela primeira vez as imagens de Mercúrio, de Vênus, de Marte, de Júpiter, de Saturno, de Urano e de Neptuno. E, curiosamente, fez 50 anos, no dia 24 de dezembro, e na altura em que foi construída esta Deep Space Network, eles tinham apenas que se preocupar com 3 naves humanas. Passados 50 anos, estes radiotelescópios estão presentemente a fazer a ligação entre a Terra
e cerca de 33 naves humanas que andam lá fora. Portanto, é uma pequena homenagem às grandes orelhas, aos grandes ouvidos da humanidade e que nunca falharam. Estiveram sempre presentes quando nós precisámos dele para ouvir o que se passava e ver o que se passava nos outros locais. E muito rapidamente, este final de ano mostra-nos que tivemos imensas novidades sobre luas de Júpiter, luas de Saturno, nomeadamente Titã, nomeadamente Europa. Descobrimos uma nova lua em Neptuno, tivemos novidades extraordinárias sobre a astronomia extragaláctica. O próximo ano vai-nos dar mais informação sobre isso, porque temos várias missões em vários locais do Sistema Solar, temos a colocação de novos telescópios, como este agora que nós vemos em Gaia, e nesta altura de balanço e já apreciando o que vem aí, posso já dizer que 2014 vai dar-nos, por exemplo, uma missão espacial absolutamente deliciosa, que nós já vamos falar disso em janeiro, e que será aproximadamente em novembro de 2014, quando pela primeira vez uma sonda humana vai pousar num cometa, o que é algo que, do ponto de vista aeronáutico, do ponto de vista científico, está a deliciar toda a comunidade científica mundial. E também já perspectiva uma nova e uma grande chuva de meteoros também para 2014, algo a que eu sou sempre muito conservador, e, portanto, vamos ter certamente mais notícias astronómicas absolutamente extraordinárias neste ano de 2014. E esperamos por esses momentos. Miguel, vemo-nos para o ano. Vemo. Um bom fim de semana. Boas entradas.